bem-vindos a mais um Podmakers. Isso aqui é o canal da Escola do Pensar, nesse podcast feito para vocês. Hoje com um tema muito especial. Você gosta de música? Gosta de ouvir música? Você toca algum instrumento? Você conhece algum músico que faz algum trabalho excelente há tantos anos com crianças, com jovens, com adolescentes? Se você não conhece, vou trazer um hoje para você. Quero apresentar para vocês aqui um pai de 2 alunos da Escola do Pensar. Ele é músico, é maestro e tem um trabalho excelente que nós vamos contar daqui a pouco, tá bom? Mas eu quero apresentar para vocês o Edson Ferreira. Edson, seja muito bem-vindo aqui ao Podmakers, esse podcast aqui da Escola do Pensar, feito aqui nos estúdios da Escola do Pensar, na Escola do Pensar que fica aqui na região do Campo Limpo, Taboão da Serra, nós somos vizinhos do Edson, né, Edson? Você mora em Taboão da Serra, esse município aqui de São Paulo, da Grande São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ter esse bate-papo sobre música e sobre a sua carreira. Mas antes de você falar, quero apresentar também o nosso pastor capelão aqui da Escola do Pensar, tá bom? É o pastor Kenny. Pastor, seja muito bem-vindo aqui também. É a primeira vez que você participa de um podcast aqui comigo, né? Apresentando aqui junto com um convidado especial, um pai de aluno. Seja muito bem-vindo e conta um pouquinho do seu trabalho aqui da Escola do Pensar. Muito bem, muito obrigado, Cleito, pela apresentação. Meu coração está mais acelerado do que costume, tá bom? Porque é a primeira vez que eu participo aqui do Podmakers. Estou muito feliz, agradecido a Deus por estar aqui também, já com vou chamar de amigo, o maestro Edson, o Cleito, os meninos também aqui que estão cuidando da parte técnica. E o meu trabalho aqui especificamente é ajudar os nossos estudantes, os colaboradores aqui da nossa Escola do Pensar, os pais, as mães, a comunidade em geral, a ajudar na área espiritual, né? Nós entendemos que o ser humano ele é composto por 3 partes, o físico, mental e espiritual. E é muito importante que essas 3 áreas estejam bem, né? Então, nós fazemos aqui uma aula de cultura geral, falamos dos mais variados assuntos e também falamos da pessoa de Cristo Jesus, né? Esse homem histórico, este personagem bíblico que faz parte aí da vida de milhões e milhões de pessoas. E nós também valorizamos muito a oração, né? A oração uns pelos outros. Então, resumidamente, o meu trabalho é ajudar, contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual aqui da nossa comunidade e da nossa escola. E como o pastor também gosta de música e o pastor também conhece, está um pouco envolvido em alguns projetos, nós também convidamos o pastor para estar nessa conversa. E você é o nosso convidado especial. Já se inscreveu no canal? Já curtiu? Eu quero convidar vocês a fazer isso agora. E também a enviar esse conteúdo para os seus amigos. Dá uma olhada no canal, nos outros conteúdos que nós temos aqui também. Tá? São conteúdos educativos, são conteúdos que vão agregar muito na sua vida e da sua família. Então, você pode divulgar para todo mundo aí também. Mas vamos lá. Vamos começar, na verdade, a nossa conversa com o Edson. Edson, antes da gente entrar no trabalho em si, eu quero conhecer um pouco da sua carreira. Nós sabemos que iniciar a música criança é o ideal. Então eu quero saber assim, me fala um pouquinho quando você começou, que instrumento você tocava e por que você se apaixonou pela música. Conta um pouco pra gente. Bom, em primeiro lugar, quero agradecê-los pelo convite. Sinto, todas as vezes que me convidam para falar sobre arte, sobre música, para mim é uma alegria, porque a gente sabe que uma sociedade sem arte é um corpo sem alma. Então eu tenho isso comigo, né? Então, é necessário que tenhamos aí, principalmente as crianças, já começando a vida, já se embebedando com a arte, né? Se envolvendo com a arte, para que elas tenham qualidade de vida. Em relação à sua pergunta, então, meu pai foi músico, né? Legal. Ele, na verdade, era apaixonado por música. E no período da Jovem Guarda, então ele tinha um grupo chamado Grupo dos 7. Então, era um momento muito forte, lá fora Beatles e aqui a Jovem Guarda. E acredito eu que, por viver isso, né, tenha me influenciado e muito. E tem até um fator histórico que eu consegui quebrar um violão ainda com quase 2 anos de idade, sentei em cima do tampo do violão. Então, para você ver que tinha violão em cima da cama, então era algo... Instrumentos espalhados pela casa inteira. Mas ele acabou... não seguindo, se perdeu pelo caminho, né? Porque músico principalmente o músico popular na noite, certo tempo atrás, quando a gente olhava, outrora aí, toda vez que o músico estava tocando,
tinha uma caneca de um uísque, alguma coisa assim. Então associavam isso, né? E era muita liberdade. E não tinha esse contexto que a gente tem hoje, que não dá para um médico, antes de fazer uma cirurgia, tomar uma dosinha, ou não dá para o músico tocar bebendo, né? Não tem nexo isso. Mas foi talvez por ouvir muita música, né? Aquelas vitrolas que tinham quantidades de LPs iam caindo, então passava horas ouvindo. E eram, na verdade, um momento bacana e ímpar e com qualidade assim de grandes nomes da nossa música, né? Então eu tive muito prazer de ouvir bons músicos tocando. Legal. Você falou da Jovem Guarda, né? Nós tivemos aqui já o Eduardo Araújo no podcast do Podmakers, né? E ele falou muito dessa época, era amigo do Erasmo Carlos, Roberto Carlos, assim por diante. E realmente era diferente, né? Nós tínhamos alguns ícones apenas, existia uma estrutura musical aqui no Brasil que hoje em dia nós temos uma diversidade muito maior, né? Mas assim, o seu envolvimento, você tinha, assim, com a sua família, com os seus pais, uma influência mais da Jovem Guarda, então, naquela época, é isso? A sua influência musical era mais referente àquilo ou não necessariamente? Se os pais eram músicos, eles tocavam em orquestra? Tocavam... Não. Aonde? Meu pai, na verdade, ele foi músico amador. Ah, tá. Né? Entendi. Mas ele ganhava, algumas vezes ele saiu, então é aquela coisa que a gente chamou de cachê. Sim. Né? Mas a minha formação, talvez então, por estar no sangue, o DNA da música, eu comecei de fato com 7 anos em bandas. Mas o que você tocava? Eu era percussionista. Legal. Né? E eu comecei em bandas. E por isso que eu sempre falo que bandas em escola é um grande portal, onde você entra e fala, meu Deus, você vê diversos instrumentos e olhando a banda na escola, trompete, trombone, todo mundo marchando e tocando, que é chamado lá fora de drum corps, marching band, né? E aqui é chamado de fanfarra e banda marcial. Tem coisas diferentes, né? E até o termo fanfarra eu não gosto muito, que vem de fanfarrões, né? Você faz aquilo ali sem sentido. E muitas das escolas ainda persistiam nessa fanfarra com os tambores. E eu nunca gostei disso porque as nossas crianças têm capacidade, ao invés de ficar tocando uma corneta, já ir para tocar um trompete. Então, a gente ia perdendo o tempo com isso. Mas as fanfarras hoje, elas passaram a ter, então, fanfarras com pisto, fanfarras com gatilhos, que é mecanismos de ajuste, né, da afinação das notas. Isso, então, muitas das fanfarras foram deixando de ser fanfarra para se tornar banda. Agora, infelizmente, nem fanfarra nem bandas, mas a gente vê nas escolas. Então, hoje a gente vê iPhone, iPad, Exatamente. mas não tem mais os instrumentos musicais. E aí o que está acontecendo? Nós vamos perdendo aquilo que eu falei, né? A qualidade de vida. E a sociedade vai deixando as nossas crianças e os jovens de uma forma doentia. Muito bem, Edson. Daqui a pouquinho a gente vai voltar mais nesse assunto aí, porque eu gostei bastante, né? Aqui é uma escola e nós vamos pedir para você algumas orientações, né? Para nós. Mas foi falado aqui no início que você tem 2 filhos aqui na nossa escola, né? Quais o nome deles aí? Fala um pouquinho aí sobre a sua família. A Júlia e o Henrico, né? São os meus tesouros, né? O Henrico está no 5º B e a Júlia 8º A. E Henrico já está estudando trompete, né? Mas eu não forço. Às vezes é difícil até ele pegar o trompete, mas ele está indo, tem facilidades, né? Porque na verdade, já na barriga da mãe, dando aula de percepção, ele já estava ouvindo, né? A Júlia está fazendo aula de canto, mas também sem forçar, deixando de uma forma leve, suave, para que eles entendam. Se quiser seguir, maravilha, se não, segue o caminho. Mas a importância da arte na vida deles. Perfeito. Isso não tem como. Ok, não, eu ia perguntar, para quem é pai, né? Como é que funciona esse processo? Nós temos que apresentar os instrumentos ali para os nossos filhos, deixar eles escolherem o que é melhor assim, para eles? Como é que funciona esse processo aí? Pastor Kenny, eu vejo o seguinte, colocando as crianças para fazer arte de uma forma geral, seja artes visuais, cênicas, a música, eles precisam explorar da criança a criatividade. Perfeito.
Porque o que a gente vê hoje por exemplo, tinha uma menina esses dias eu dando aula e eu falei, o que é o fubá? Ela falou, um pozinho. Tá, mas da onde vem o fubá? Né? Aí... E eu fiquei olhando assim e falei, século XXI. Então, aí eu falei, e o milho? Triturado, então... Né? O jeito deles, né? Uhum. É o milho. Aí todo mundo fala, é o milho. Aí é triturado, vira o pozinho. Então aí você fica falando, mas o efeito da criação, o que é isso? Eu gostava muito e gosto muito de ler. Sócrates, ele questionava muito, dizia assim, isso aqui é o quê? Um café? Um exemplo? É um café, mas é um... O que é? Uma fruta? É um grão? Mas você está tomando um café, então você está tomando algo que você não conhece. Perfeito. Isso vem de encontro, inclusive, a filosofia da escola do pensar, né? Fazer o aluno pensar. Pensar, questionar. Isso. Então, se você pegar a fruta do café, quando vermelhinho, você chupa ela. Uhum. Nossa. Então, o colocar a criança para desenvolver o pensar é o caminho. Então, coloque a criança, ver o que ele gosta. Mas eu não gosto disso. Se você vê que você colocando, ele vai desenvolvendo, não deixe a criança decidir, porque o filho não tem autonomia daquilo que ele pode ser no futuro. Não, vamos lá, você tem que fazer algo, eu estou contigo, sabe, aquela coisa do acolhimento, vamos juntos, vamos acreditar, incentivar. Perfeito. Né? Então, a criança, por exemplo, às vezes, você vê a criança, eu via isso e muito, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, o rostinho da Mônica. Quantas vezes... Nós vimos lá atrás, olha, pinta isso, não deixa sair fora, tá? Senão fica feio. Deixa a criança pintar. Ou melhor, põe o rostinho da Mônica pendurado e fala, olha, e vai fazendo um rostinho. Nem que o rostinho da Mônica saia uma cara de um chuchu. Uhum. Mas quando você olhar, fala, que lindo que ficou. Porque é a noção de percepção da realidade que a criança tem. E ela vai tendo ela vai cada vez amadurecendo e tendo a noção real. Agora, se você força ela a ter só aquela noção, isso perde, né? Você vai matando a criação. Exatamente. Então, colocar as crianças, seja na aula de dança, de música, teatro, é o caminho. Okay. Tem que colocar. Os pais precisam entender que nós temos que ter 70% da prática cultural, artística, e deixam um minutinho a eles usarem a tecnologia. Porque a gente sabe que a tecnologia ela é essencial nos dias de hoje. Uhum. Como essa estrutura que nós estamos vendo, maravilhosa, da escola, que eu cumprimento a direção e dizer parabéns. Né? Então, uma estrutura como essa, fantástico. Mas nós temos, a escola já tem, pro próprio nome, já tem pelo próprio nome, o pensar. Uhum. Então, tem que fazer com que essas crianças vejam esse mundo de uma forma diferente. Eu sempre gosto de usar a fala de Cervantes, né? Miguel de Cervantes. Nós deveríamos ver a vida não como ela é, mas como ela deveria ser. Buscar sempre o melhor, né? E a gente está olhando como é, e fica ali, sabe, murmurando, uma coisa meio... Não, nós temos que olhar como ela deveria ser. Perfeito. Entendi. Não é? Sim. Bem melhor do que nós estamos vivendo. Por exemplo, bem mais humana. No caso, por exemplo, da Escola do Pensar, ela tem a parte de aulas de música, né? Inicialização. Tem piano, tem flauta, o que mais, pastor? Teclado. Então, nós temos uma professora para isso. Inclusive, os alunos também preparam partes musicais, né? Como a cantata de Páscoa, a de Natal, entre outras, né? Outros eventos. Então, a escola se preocupa muito com isso. Você falou também da questão tecnológica, né? É unir o tecnológico para o bem. Então, ou seja, os alunos aqui, eles têm o audiovisual como uma parte intrínseca para a criação de conteúdo benéfico para a sociedade, né? Então, os meninos aqui, nós temos alunos que se destacam e que desenvolvem um trabalho, por exemplo, neste podcast mesmo, neste momento, nós temos um ex-aluno que agora é funcionário, que é o Thiago, e fazendo o corte deste podcast, nós temos o Jason, que é aluno do 3º ano de ensino médio. E nós temos, entre outros, né? À tarde nós temos um projeto também, que daqui a pouco a gente vai entrar no seu projeto, Edson, mas a gente tem aqui o projeto Gênios à tarde também, que são alunos que aprendem o audiovisual de uma maneira muito mais didática, dinâmica e profissional. Inclusive, eu sou um dos professores também desses alunos, e a gente tenta unir, né, essa questão cultural, trazendo conteúdo rico, de qualidade, seja gravando, por exemplo, conteúdos das aulas que eles têm em classe, seja pegando questões do cotidiano também, ou seja, por exemplo, gravando um podcast como esse falando sobre música, cultura. Então, isso é benéfico, né? Então, os alunos realmente, eles não ficam só no smartphone, só no tablet, pesquisando, vendo
redes sociais e afins. Não, mas eles têm a oportunidade de aprender uma profissão e, ao mesmo tempo, também desenvolver o intelecto, né? E o pensamento e a criatividade, que é um ponto que você falou que realmente é destaque. Não é só algo mastigado, mas eles também têm que instigar, né? O que a gente pode fazer? Como a gente pode desenvolver esse roteiro? Como a gente pode fazer essa gravação? Como a gente pode fazer a edição deste material? E aí desenvolve muito a criatividade. Nós temos alunos aqui muito, muito criativos que fazem coisas excelentes no audiovisual. Então, a Escola do Pensar agrega muito isso. E vem de encontro com o que você fala, né, do seu projeto também. Mas antes da gente entrar de fato para falar um pouco sobre o seu trabalho, a gente falou um pouco sobre você falando sobre que você começou com 7 anos. Foi entrando na parte de percussão. Então, assim, você dos 7 anos para cá, você não parou de aprender música. É isso que eu queria entender. Daqui para cá, você só foi aprendendo e melhorando e, vamos dizer assim, deixando de ser apenas um aluno e virando um maestro. Me conta um pouco dessa trajetória dos seus 7 anos até aqui. Pode ser de maneira resumida, trazendo alguns pontos importantes, mas o pessoal de casa entender sua trajetória como músico até aqui. Bom, esse termo maestro que todo mundo utiliza, todo músico é maestro. Maestro é o conhecedor da música. Sim. De preferência que tenha profundidade no conhecimento, que é aí que vem a palavra erudito, de erudição, que é o profundo conhecer. Né? Então, o maestro é uma coisa que é o músico. Agora, o condutor, o regente, é aquele que conduz uma orquestra, conduz um grupo musical. E eu, dentro da minha inquietação, eu sempre busco não me manter olhando aquilo e dizer, ó, é isso que falaram e é assim que funciona. Não, eu procuro buscar porquê disso e tentar dar uma repaginada. Por exemplo, como você falou que na escola tem a parte de musicalização, né? Eu quebrei há muito tempo essa palavra musicalização para as crianças. Que musicalização serve para o adulto, para a criança de 97 anos. Que musicalização é você mergulhá-los no mundo, no universo da música. Agora, formação musical é uma outra coisa. Diferente. Então você começa a pegar as crianças e dar uma formação musical. Perfeito. Boa, hein? Né? Não é apenas o superficial, né? Não, musicalização é algo subjetivo. Musicalização, você coloca música aqui, tambores e... A gente tem que quebrar um pouco isso no Brasil. É uma educação que nós estamos vivendo ainda no período da Renascença. De uma visão conteudista, de uma visão daquilo que falaram que deve ser feito. Exato. Não, quem falou que tem que ser assim? Tá bem, num certo momento funcionou. Não dá para dar uma outra forma de construção isso? Então, você ter um profissional que tenha propriedade é uma coisa. Agora, propriedade com habilidade de transferir a propriedade é diferente. Porque tem pessoas que têm propriedade e não têm habilidade de transmitir a propriedade. Exato. Fica amassando o barro. Não sai do lugar. Então, você dentro de uma sala de aula, você tem que ter uma visão e uma leitura do que você tem em mãos. Perfeito. Outra coisa, se fala, nós temos ferramentas para trabalhar na educação. Se tem ferramenta em educação, educação se tem sensibilidade de educar. Você vai buscar caminhos com a sua sensibilidade, com o seu conhecimento de como trabalhar Como transmitir esse o conhecimento. processo educativo. Né? Não tem ferramenta, não vou usar martelo para educar ninguém. Não, eu tenho que ter sensibilidade. E falou assim, você pegou o que eu falei agora? Ô maestro, então fala para mim então. Cara, é isso aí. Você sacou o que eu falei. Na linguagem deles, com os adultos é diferente. Por isso que no Músicos do Futuro, onde nós vamos entrar, o Músicos do Futuro, eu me preocupo muito em separar as crianças com a faixa etária. Perfeito. É o ideal mesmo. Então você tem matutino, vespertino e noturno. Isso é ponto. O noturno deixado para os adultos. Aí a mãe fala, não, mas eu endosso aqui, o meu filho não tem problema dele fazer aula com os adultos. A linguagem é outra. Tanto é que nós estamos um pouco atrasados no processo de educação no país, porque o que é a pedagogia? Né? O que é o pediatra? Não se trata de crianças? Então você educa o adulto dentro da pedagogia, sendo que já existe uma linguagem chamada andragogia, que é a educação para os adultos, que há mais de 200 anos já existe a andragogia. Você não educa uma criança no mesmo papel que se educa um idoso. O time do idoso já é diferente do que uma criança.
Então, a andragogia e a pedagogia são duas vertentes, que não se discute hoje no Brasil a andragogia, ainda. Muito atrasado, né? Eu fico tão triste quando a gente entra nesse assunto. Né? Vamos voltar para a música. Não, tranquilo. Porque... Vamos voltar para a música. Vamos voltar para a música. Né? E mesmo assim, nós estamos talvez, não sei, hiper, master, super, mega, NASA, atrasados no que é o processo educacional musical também. Mas uma coisa que dá para perceber quando a gente fala do assunto música, seus olhos brilham. Isso é muito legal. Mas assim, a pergunta que eu fiz anteriormente era da questão de formação, né? Porque assim, você começou criança aprendendo percussão e foi indo com seus pais e tal. Mas assim, quando você falou assim, não, agora eu realmente vou seguir essa carreira. Porque você poderia ter música, por exemplo, eu fiz aula piano vários anos, abandonei, sigo minha vida com outra carreira. Mas gosto muito de música, de ouvir e eu, inclusive, detalhe, eu lembro ainda, se você me der uma partitura do que eu já toquei, eu consigo tocar. Músicas novas, eu tenho dificuldade. Até porque faz muito tempo. Sim. Mas eu ainda tenho essa assimilada na minha mente. Mas você vai ao piano, ao teclado, você continua tocando. Eu ainda consigo alguma coisa. Mas... muitos anos eu tenho dificuldade, mas assim, eu fico pensando assim, imagina quem sair carreira, né, tal. Mas não é esse o ponto. O ponto quando você decidiu então que você não ia ter uma outra profissão, você não ia seguir uma outra carreira, que você ia ser músico ou musicista, né, que você falou também esse termo que a gente pode utilizar e assim por diante. Quando você decidiu isso? Então, vamos lá rapidamente nessa linha. Isso. Quando eu falo sobre o maestro, eu parei nessa palavra. O maestro, ele é um músico. Eu fui me construindo como músico, né? Quando eu falo dos meus pais, a mamãe é super afinada e nunca cantou profissionalmente, né? Ela canta e é apaixonada por cantar modas das antigas, né? O meu povo todo é do interior, sou nascido em Taboão da Serra, né? Na verdade, um adendo, não se nascia na década de 70 em Taboão porque não tinha maternidade. Todos nós nascíamos na maternidade de São Paulo, na Fricaneca. Mas nós éramos taboanenses, a gente tinha que atravessar porque não tinha onde nascer, ou então tinha que ter a tal da parteira, não é isso? Foi apenas o nascimento, a criação Taboão da Serra. Então, o que acontece? Eu não tive, o meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 12 anos, então não tive um acompanhamento. Então, eu, na verdade, cresci desenhando que eu um dia poderia ser advogado. Em 92, fui fazer advocacia. Agora, eu vou fazer uma observação. Eu vim de uma família muito simples. Se você pegar o histórico da minha família, você conta nos dedos quem tem uma formação em uma graduação, ou seja, um especialista que tem um bacharelado. Eu me vejo hoje, até os meus 23 anos, como um analfabeto funcional. Uau. Nossa. Amando música, mas sendo analfabeto funcional. Funcional. Porque eu fazia música, mas eu ia buscar. Você tocava, que a gente chama de tocar de ouvido, né? Você tinha essa sensibilidade musical. Isso, mas eu era analfabeto funcional. Na minha escrita, eu pegava os meus textos hoje e falei, meu Deus. Então a escola para você foi algo, vamos dizer assim, a educação em si foi algo bem complicado, né? Foi complicado, a família foi complicada. Só que nós temos um Deus que é todo poderoso e ele tinha um desenho diferente para a minha vida. Então eu fui dar um start, porque eu sempre fui proativo. Então, mesmo menino, eu cheguei a trabalhar com meu primeiro registro era com 12 anos. Meu primeiro registro foi com 12 anos de idade. Naquela época podia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir atrás. E eu comecei a correr atrás. Então, eu fui, em 92, entrar numa faculdade de Direito. E mesmo assim, eu andava batucando pelos cantos. Então, eu gostava da fanfarra, gostava da banda, e aquilo estava em mim. Eu comecei a batucar e comecei a procurar conservatórios. Então, fui em 2 conservatórios, né, em São Paulo. Né? Não vem o caso aqui, mas eu fui fazer trompete num conservatório, depois fui fazer piano em outro. E, com isso, fazendo a faculdade de Direito e fazendo o conservatório, as coisas elas foram tomando um outro caminho. E eu fui, na verdade, percebendo, dentro da faculdade de Direito, que não era aquilo para mim. Eu gostava e achava bonito. Mas por que eu ficava batucando, né? Sendo que ficava batucando, fazendo frases, né? E cantando, sendo que eu tinha que estar ali pensando, atenção, direito penal. Direito penal e estava batucando música. Praticamente no último ano de faculdade. Certo. Nossa. E eu falei, quer saber de uma coisa? Não é isso, não. Você abandonou o direito. Mas no primeiro ano de Direito, em 1996, ainda o Estado
eu digo, o estado de São Paulo, tinha uma confusão entre a linha tradicional da educação e a linha construtivista que estava sendo implantada. E, na ocasião, faltava muitos profissionais habilitados. Eu até comentei agora há pouco. Habilitado mesmo, com formação. Então, quem fazia história, fazia letras para poder dar a língua portuguesa e tudo mais. Então, matemática. Então, o contador que teve, naquela ocasião, aulas de matemática, ele acaba assumindo aquelas aulas que não foram atribuídas. E foi isso comigo. Eu entrei para dar aula de língua portuguesa de uma pessoa que se considerava um semi-analfabeto. Então, eu comecei a atropelar os livros. Então, eu dava aula para o menino. E quando eu falava, por exemplo, vamos falar sobre sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente, eu falava, meu Deus, eu ia estudar Você tinha que estudar para dar a aula, né? Você tinha que aprender, na verdade. Não tinha que estudar, você tinha que aprender só que é o seguinte, eu fui percebendo que eu tinha uns trejeitos diferentes como educador. Como assim? Porque eu olhava com esse olhar de educador de uma forma diferenciada. Eu falava, vou fazer sujeito simples. Carinha, o que é o sujeito? Você é um sujeitinho bacana, meu. Então, você é um sujeito. Não era isso que te chamava? É, professor. Então, sujeito. Então, quer dizer que o Cleiton, como sujeito, jogou o papel no lixo. Você é um sujeito o quê? Sozinho? Simples ou composto? É simples. Então, quem jogou o papel no lixo? Sujeito. Quem que é? O Cleiton. O Cleiton jogou o papel no lixo. Sujeito o quê? Simples. Sujeito composto. Então, o Cleiton mais o pastor Kenny jogaram o papel no lixo, os dois. Se tornou composto. Aí, eu via que dava resultado, estava dando resultado. Aí, eu comecei cada vez mais a me apaixonar pelo processo educacional. Isso é legal. Porque eu quebrava os protocolos. Sujeito simples é aquele que pratica ação. Sujeito composto é mais de um que pratica... Falei, peraí, isso aí é muito... Falei, aqui, junto no entendimento, na prática. E aí, eles, sujeito simples, pratica ação. Você jogou o papel, eles compostos, os dois jogaram o papel no lixo. Então, esse processo foi quando surgiu dentro da escola, no Parque Marabá, aqui em cima. Você está aqui 3 quadras ou 4 acima da Escola do Pensar. Da Escola do Pensar. Aonde na Escola Maria José Antunes Ferraz, eu falei, vou montar uma banda nessa escola. E surge, então, a Célula Músicos do Futuro, em 1996. Então, assim, foi de uma ideia de eu preciso trabalhar... Na verdade, você viu que você tinha um dom, um talento diferente para ensinar. Você falou, eu preciso transformar isso em educação para os alunos. Isso. Mas em relação a... Aí virou em música. E virou música. Mas estrutura financeira você não tinha para isso, né? Não. Olha, aí eu comecei o Músicos do Futuro. Comecei a procurar apoio e tudo mais. Eu tenho o prazer em dizer que eu tive o meu nome no SPC Serasa por 2 vezes. Porque foi o investimento que você teve que fazer, né? Em instrumentos que falaram que iam me ajudar. Aí eu fui na Teodoro, comprei uns instrumentos naquela época e não conseguiram me ajudar e não conseguia pagar. E demorei 1 ano e meio para poder pagar os instrumentos, para tirar meu nome no SPC Serasa. Aí foi numa outra situação, de novo. Mas você faria a mesma coisa? Com certeza. Deixaria meu nome no SPC Serasa por uns 10 anos. Muito bom. Ô Edson, essa história é impressionante. Impressionante porque você me fez aqui refletir muito. Eu estou te escutando aqui com atenção e você ficava batucando, né? E eu estou lembrando aqui da minha época de escola, ou hoje mesmo que eu ainda trabalho em escola, né? Então nós temos que ficar atento a esses alunos mais agitados, né? Porque às vezes a gente acha ali que aqui está com algum problema. Não, às vezes é um dom que está ali, né? Guardado, escondido. Então, o professor também tem que ter essa sensibilidade, né? Eu que, escutando você falando, a didática que nós devemos estar praticando e estar atento àquilo que o aluno ele tem mais afinidades, né? Para dar oportunidades para eles. Até porque tem várias formas de aprender também, Exato. né? Então, às vezes o método tradicional o aluno não aprende, mas indo para uma outra forma mais dinâmica, mais lúdica e agregando a uma música, um esporte ou uma aula diferente, isso daí faz com que ele aprenda. Agora, então, vamos entrar no projeto. Você idealizou, você pensou, você fez isso tudo sozinho, certo? E aí, agora explica pra gente. Vamos lá, você teve uma ideia... Não fiz, eu tive um mentor, né? Eu fui o coadjuvante da ideia, né? Tá. Isso então, eu quero entender. Como é que surgiu? Conta um pouco pra gente. O mentor, eu creio que Deus me usou para isso. Já estava desenhado isso. Entendi. Entendi. Não veio tem do plano dele, né? Não tem explicação. Isso é verdade. Não tem explicação. Não tem explicação de onde eu saí. Então, isso é um testemunho que eu coloco aqui. Com certeza. É um testemunho. Da onde eu saí,
Uma família da simples. estrutura familiar que eu tinha, da dificuldade que eu tinha, De aprendizado, de um inclusive. semi-analfabeto, Aham. vai para uma faculdade de Direito, Abandona a faculdade. termina praticamente faltando aí meses, né, para eu terminar a faculdade. E eu dentro de uma sala de aula me torno um professor. E trabalhando a partir dali o processo ele é inverso, porque a educação, né, na verdade, eu tenho até dificuldade de dizer o processo de educação, porque nós somos conhecedor, na verdade, de uma vida de conhecimento científico, acadêmico. Então, nós transferimos conhecimento. Então, nós ensinamos. Então, você tem o processo de educação dentro da casa. A educação são os princípios básicos, que hoje muitas das famílias jogam para a escola do pensar e N escolas para educar. Aqui a gente vai ensinar. Perfeito, educação é em casa. A educação em casa. Então, só que a gente vai falar em educar, né? Vamos dizer, pelos princípios acadêmicos. Ó, então, pedagógicos. nós vamos educar nos princípios acadêmicos, mas não os princípios de família, Concordo. que eu acho que é a primícia da palavra educação. Educação como respeito. Sim. E dentro da escola, nós poderíamos colocar como ensino. Certo. Perfeito. Concordo. Instituição, tanto é que era chamado por muitos instituição Então, de ensino. ensino. Uhum. Né? Sim. Então, por quê? Nós vamos ensiná-los conforme ao que diz o acadêmico. Então, matemático, químico, físico, blá, blá, blá. Então, partindo desse ponto, surge, então, voltando para a escola, saí dali, como eu falei como testemunho, eu não tinha essa capacidade, porque algo na dimensão que se tornou Músicos do Futuro, então surge dentro da escola a célula Músicos do Futuro. E aí, então, rapidamente, fui para um espaço onde me concederam, que era da Prefeitura de Taboão da Serra, que eu dava aula para eles dentro de um vestiário, que eu sempre brinco que cabia 4 pessoas, mas para entrar 4 tinha que sair 3. Estrutura Zero. péssima. Zero. É. E aí foi aonde eu comecei a fazer feijoada, as coisas, utilizando esse espaço. E sempre há um problema, e vocês têm conhecimento disso, mas não precisamos estender. A política do Brasil é a política do desconstruir o que estavam construindo. Então, se essa caneca eu assumi como diretor aqui do Podmakers, então eu falei assim, o Cleito, ele que fazia a apresentação, legal, só que eu não quero caneca branca. Nós vamos trocar essas canecas tudo, eu quero caneca azul. Mas a caneca branca está nova? Ah, não, mas isso era da época do Cleito. Não quero caneca azul. Isso a gente vê em N lugares diferentes. Então, o que aconteceu? Mudou o governo, me tiraram do espaço, que achavam que o Músicos do Futuro, que era o trabalho que eu estava fazendo, pertencia ao governo, uma vez que eu estava usando o espaço. Então, trancaram as portas, o que eu tinha ganho ficou ali, a minha metodologia, minhas provas que eu fazia com os meninos e tudo mais. Só que assim, aí vem a nova chave, que o que se fecha uma porta, no momento Deus vai abrir 2. E fiquei como um circo, mambembe, rodando a cidade, dando aula, né, em colégios e finais de semana para esses meninos. E usando a minha sala também. Então tocava lá o interfone, maestro, tem uma menina aqui, como chama? Fulano. Ela veio fazer aula com o senhor. Aí subia com o instrumento na sala, eu dava aula. Maestro, tem um menino aqui que veio fazer. E eu dava aula na minha casa para poder continuar o meu projeto. Nossa. Então, em 2015, na verdade, surgiu a possibilidade e o desespero de eu criar a própria independência. E fui atrás de um espaço. Eu era já coordenador pedagógico da Faculdade Cantareira. Na ocasião, ainda não tinha minha amiga, que nós terminamos, a Cantareira fechou, que é a Aida Machado, uma querida amiga. Então, naquele momento, eu estava sozinho e dentro da coordenação. E aí, o dono da faculdade, o professor Paulo Menbeck, se torna um mecenas. Ele era apaixonado por música. E ele falou, não, vamos pagar esse aluguel para você. E começou a pagar o aluguel para mim. Legal. Do Espaço do Músicos do Futuro. Bem. Que hoje chega, em junho, a 27 anos, com mais de 9.000 alunos atendidos. Uau! 27 anos exercendo esse, eu vou chamar de ministério, né, Edson? E eu creio que depois vai aparecer aí o endereço, aí, a página no Instagram, né? Sim, o pessoal tá vendo também imagens dos projetos, né? Você vai falar um pouquinho mais também, a gente está colocando aqui na edição de vídeo, né? Mas fala aí, Kenny. Muito bem. Eu agora, assim, daqui a pouco a gente vai voltar sobre os músicos do futuro. Eu quero entender aí por que desse nome,
tá bom? Você já pode estar se preparando para responder. E embalando assim, Edson, para nós, o que de fato é música? A gente está falando de música, mas o que é música de fato? É chamado da madrinha das artes, né? A música tem uma estrutura que a gente chama de princípios para se fazer. E música precisa de som, que a gente sempre diz que todo som tem suas propriedades. Então a música ela é construída. A música, na verdade, ela pode ser colocada dentro de uma escola, dentro das interdisciplinas, que vem ao encontro da linha construtivista. Por quê? Eu posso muito bem dar aula em todas as áreas, dizer sobre geometria, falando sobre os instrumentos. Porque todos os instrumentos ele tem uma estrutura geométrica. Interessante. Sim. Tanto que ajuda na capacidade matemática e etc. Né? Então, os alunos que aprendem desde criança têm mais facilidade. Música, matemática pura. Fórmulas de compassos. E, sabe, música, ela tá... É algo que não dá para entender, porque se você for na Bíblia, você vai encontrar todo o processo que dizia de cantos, de adoração, Davi fazendo dentro do tabernáculo ali, adoração em 24 horas, como nós estávamos comentando antes de começarmos o podcast. Sim. Então, está ali. Porque eu vejo a música, essa essência humana que precisa dela, como co-irmã espiritual. Se nós temos o plano espiritual, aqui embaixo no plano terreno, a música ela faz o papel de trazer qualidade de vida e mexer com a sensibilidade do ser. Faz sentido. Tanto até dentro de um culto e tal. A música faz muita diferença também na estrutura de adoração e de correlacional também a quem está ali presente. Sim, né? Todo o tempo, desde a existência do homem. Sim. Quando eu coloco, por exemplo, eu dou uma disciplina chamada Introdução à Música e eu sempre falo para os alunos, não tem como começar se não olhar aos primitivos. De como se começava, por exemplo, um violão. Se começou o violão, você pegando uma cabaça uma carcaça de um jaboti, uma tartaruga, pegando aí a tripa de um carneiro, que é fininha, para você esticar e eles fazerem um som e começar os instrumentos de corda. Você vê, Foi assim o violão? Sim, sim. Você vê a orientação da inteligência. Uma tripa de carneiro. Tripa de carneiro, o que eles usavam. Os tambores, quando os primitivos eles não conversavam, como que era a forma de bater no corpo? Usar o corpo como percussão, como percussão. Então é chamado de percussão corporal. Eles se comunicavam batendo no corpo, tocando no corpo. Não é isso? Então, os tambores, quando começam em guerra, o que é? Chega ali um primata ali, há 3.000 anos antes de Cristo, por exemplo. Não vamos nem lá para o fundo do homem da caverna. Vamos pegar 3.000 anos antes de Cristo, né? E colocar uma pele animal. Eles colocavam num toco, esticava e virava um tambor. Era uma forma até de anunciar que estava chegando, ou pelo menos de causar medo, dependendo da situação ali. Né? Sim. E outra coisa, era a maneira que eles se comunicavam. Esses tambores iam para a guerra, então eles tinham uma linguagem de dizer para a direita, esquerda, pá. Tinha um ritmo ali. Ritmo, para frente, padadam. Então, de novo, direita. Na Bíblia a gente vê isso também em vários momentos, até o povo de Israel, em alguns momentos, né, pastor? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Essa é mais a sua parte. Mas eu tenho uma pergunta. Eu vou tentar fazer uma pergunta difícil. O maestro Edson aí manja muito, né? Edson, por que, pelo menos eu tenho essa percepção, né? A pessoa, quando ela assim tá ouvindo uma música mais bad, mais pra baixo, né? Ela tá ali já na fossa, no relacionamento, parece que, né? Aquela música deixa ela mais pra baixo. O oposto também acontece, né? Por que isso acontece? São estruturas, né? Porque... Voltando para essa palavra música, então você tem os princípios. Então, a música eu preciso ter melodia, harmonia, ritmo e contraponto. São os princípios básicos que a gente chama para se fazer música. Só que eu não faço música se eu não tiver som. O som, o que ele tem as suas propriedades, é o que nós estamos tendo até agora. Então, quando eu paro de falar, parou a duração do som. O som, ele dura, ele inicia e termina. O som ele tem timbre, identidade, a gente reconhece, tem alguém falando lá fora. Por quê? Você reconhece o RG daquele som, que é a fala. Certo. Né? O som tem altura, o som tem intensidade. Então eu pego esse som e vou colocar dentro dessa música, porque eu não consigo fazer música sem som. Então, a partir dessa estrutura, a gente vai trabalhar as nossas emoções e vamos fazer o combinado.
O que é o combinado? Uma nota com uma outra nota, com outra nota, monta um acorde e que vai mexer com essa sua pergunta, que aí muitas vezes vai trazer a estrutura da harmonia, que é a estrutura que você cria no espaço, que vai levar você para baixo ou vai levar você para cima. A gente tem essa condição de pegar a melodia ou a estrutura que a música tem e levar os nossos afetos para um momento que a gente lembra de tal pessoa. Aí você ouve a música, você fica triste. Falando, meu pai gostava dessa música. Chora. Naquela minha namorada, aquele meu amigo. E o inverso também, né? E o inverso também, que leva você, né, o up da vida. Até porque, por exemplo, vamos falar do inverso no sentido, por exemplo, a pessoa vai em algum lugar que tem música alta e tal. O pessoal geralmente não vai colocar uma música triste. O pessoal vai colocar uma música alegre para a pessoa balançar o corpo. Música para o corpo. Para o corpo, exatamente. Você vai numa igreja, tem diferentes ritmos, mas geralmente o ritmo mais sacro, ele te leva mais uma reflexão. E um ritmo um pouco mais, vamos dizer assim, mais rítmico mesmo, Sim. né? Te leva mais a algo mais alegre também, né? Então tem essas nuances, né? Que a gente tem que ter, até para o momento, né? Uma questão mais reflexiva, mais chorosa, Exato. um momento mais alegre, um momento mais festivo. Então a música consegue trabalhar em cima disso. Inclusive, na dúvida, você compõe também? Eu tenho algumas coisas que eu fiz, mas não tenho tempo. Mas eu tenho arranjos, eu tenho composições, por exemplo, fantasias, que é para violoncelo, voz e poema. Legal, né? mas os seus alunos já tiveram a oportunidade de tocar os seus arranjos? Eu, por exemplo, o último que eu fiz para violoncelo, voz falada e piano. Voz falada. Na verdade, é clamado uma poesia. Então, tá. quando se clama... Entendi, né? sim. Porque Faz sentido. a voz é um instrumento musical. Sim. Quando nós utilizamos a voz para cantar, ele se torna um instrumento. Mas quando utilizamos a voz para esse momento, ela se torna, então, um instrumento de comunicação. Perfeito. Então, porque eu utilizo, então, nesse caso, o poema. Então, a pessoa está declamando, enquanto o violoncelo e o piano está fazendo a estrutura de base para esse poema. E fica, na verdade, para quem está declamando o poema, ter a liberdade de voltar em algumas estrofes, porque sempre casa pelo tempo que o músico está tocando. Legal. Agora, sobre o Músicos do Futuro. Quantos alunos até hoje já passaram? 9.000 alunos. 9.000 alunos. E dentre essa estrutura, os alunos aprendem ali os instrumentos, ou o aluno traz de casa, você tem os instrumentos ali, né? E como é que funciona a questão de apresentações? O que vocês já fizeram ali que marcaram vocês dentre esses 27 anos aí de Músicos do Futuro? Bom, a escola, ela tem o papel de uma escola técnica, né? Então, Músicos do Futuro, por mais que ela apresente hoje uma excelência, salve a modéstia, e é uma excelência, porque nós conseguimos hoje colocar, diríamos, dezenas e centenas de pessoas no mercado de trabalho. Legal, né? isso. E também dentro da vida acadêmica, nós temos hoje alunos, mestres e doutores na área, que para mim isso tem um sentido muito importante. Você ter já o bacharelado, ser um especialista, já fico feliz. Agora, você chegar a ter alunos com titulações, seja mestre ou doutor, isso é muito mais importante, não pelo sentido do DR, o sentido de você ter, sabe, a titulação mestre ou doutor, mas pela profundidade em conhecimento da vida acadêmica, as pesquisas, isso é muito importante, né? Então, o Músicos do Futuro, por ser uma escola técnica, ele traz uma estrutura de formação. Então, ele forma o músico. Mas eu não quero viver de música, eu quero me tornar engenheiro, mas está estudando violão. Então, mesmo assim, quando você estiver na sua sala ou com um amigo estiver tocando violão, fala, cara, como você toca bem. Aí eu sempre falo para os alunos, diga para ele que você estudou no Músicos do Futuro. Pode ser algo para carreira ou pode ser algo para recreação, para um momento de lazer, para estar com os amigos. Dele, o instrumento apresentar, dele. Aprender a música. Muitos buscam Músicos do Futuro para aprender, para estar dentro da igreja, no grupo de louvor, para adoração. Legal, né? isso. Outros têm a sua banda, mas enfim. E os que querem seguir carreira. Quanto à questão das apresentações, nós não criamos a escola para fazer apresentações. Então, quando termina o semestre, o ano, ou quando a gente recebe ligações para apresentações, então a gente chama de KINAI, né, que é a estrutura da razão social do que pode ser feito, do que não pode ser feito, e a área que a associação atua. Então, a associação ela pode atuar, prestar serviço. Então,
a gente já fez para metrô, a gente já fez para, sabe? Já fizeram em festivais também, né? Então, aí a pessoa, ela contrata o Músicos do Futuro, né? SESI, SESC, sabe? E Então, coisas assim. público e particular podem contratar vocês. Sim, aí, casamentos, o que a gente já fez de casamentos e eventos, mas aí não é o perfil primário da associação, é a escola. Só que conforme vão procurando a associação, então a gente, como tem muitos músicos e já tem essa expertise, já são músicos qualificados, então a gente monta. Então, para casamentos, então a pessoa fala, eu quero coral, eu quero orquestra. Aí vai do tamanho, do bolso e a profundidade que ele tem. Então, para o Cleiton, vocês abririam uma exceção. Aí está se preparando para casar ou não? Em algum momento vai dar tudo certo. Vai tudo certo. Mas isso você falou de uma questão, né? Fantástico, você falou até aqui, mas você falou, por exemplo, a questão de bolso, né? De dinheiro. É uma empresa sem fins lucrativos, né? Como é que vocês se mantêm até hoje? Conta pra gente. Se foi criado por Deus, tudo ele provê. Sim. Cara, não tem explicação. Eu já tive convênios com prefeitura, doações, empresários que falam, não, eu quero ajudar no aluguel. E vai surgindo. Então, hoje, após a pandemia, desse momento pandêmico, feijoadas. Então, por exemplo, eu mesmo faço feijoada depois da música, eu sou apaixonado em cozinhar. Essa é a segunda paixão, né? E assim, são 800 quilos de feijoada cada vez. Nós vamos fazer agora em maio, já estamos no processo de... Né? Então, e a gente levanta recursos, doações espontâneas que vão acontecendo por parte dos pais, dos alunos, mas tem pais que não têm condições nenhuma, porque vem muita gente de periferia. Porque se fosse para cobrar, eles teria condições de pagar um conservatório. Sim, ou seria um preço muito irrisório que talvez não desse conta de suprir a demanda. Então não era, não, e quando eu criei o Músicos do Futuro, não era para esse fim. Entendi. Era para atender as pessoas que não tinham condições de estudar música. Então, aí eu falei assim, meu Deus, o Músicos do Futuro está se tornando um restaurante. Então, se você for ver, a gente tem uma cozinha ali, panelas, tudo industrial, essas coisas, porque era a noite da pizza, feijoada. E aí... eu olho coleta de latinha, óleos, esse óleo doméstico, né, para o descarte. Então, nós fizemos um ponto de coleta. Tá? Ao mesmo tempo, é triste em dizer que a gente fica se sujeitando a tudo para poder viver, mas eu olho também e me sinto honrado de falar assim, nós somos dignos, estamos em pé, e a escola não parou nos seus 27 anos, e até no momento da pandemia, por isso que eu fazia uma live a cada sexta-feira. Então, com músicos convidados, alunos fazendo online as aulas. Legal, sabe? Isso. Não paramos. Legal. Não paramos. E Maestro Edson, assim, desde já, né? Louvado seja Deus. E parabéns também para você. Parabéns mesmo. Eu, assim, estou de verdade impressionado né, por esse projeto. E eu fico aqui também pensando, né? Um projeto desse deveria estar aí, né, assim, muito famoso, bem conhecido, tendo apoio, né, de pessoas famosas, do governo, mas com certeza Deus vai continuar cuidando. Amém. E pensando nisso, Edson, quais são assim as suas perspectivas em relação a um futuro breve, ou a médio ou longo prazo, sobre as artes na qualidade de vida das pessoas? Perfeito. Essa pergunta, todas as vezes que eu coloco o meu ponto de vista, eu vejo que nós vamos entrar no campo de batalha. Por quê? Quando você coloca louvado seja Deus em todos os momentos. Então nós estamos falando sobre um plano espiritual, que na verdade nós estamos aqui de passagem. Sim. Nada daqui vamos levar. Sim. E muitos não entenderam isso ainda. Né? Então o que acontece? O Músicos do Futuro, nessa condição de estar levando músicas para as crianças, para os jovens, para os adultos, e quando eu olho nesse sentido, eu vejo que muitas pessoas estão saindo da depressão, inclusive jovens, por meio da música. Top. E o que acontece? Por que da guerra? Por que a arte, de uma forma geral, ela entra em tal sofrimento de ajuda, de mantenedores, de mecenas? Por que isso? Porque nós estamos trazendo qualidade de vida para as pessoas. Então, a guerra não é mais aqui. A guerra é espiritual. Uau. Uau. Então, a música, a arte, vai ser sempre massacrada, porque se ela for hoje vista com outros olhos,
a sociedade se torna diferente. Tanto que se a gente for analisar países de primeiro mundo, dependendo do país, eles têm um investimento muito maior na questão musical, cultural como um todo, mas para esse lado de qualidade de vida, né? Não para outras questões. E faz diferença. Né? Faz diferença o investimento feito para pessoas terem uma educação melhor, terem uma visão melhor para a música, para a questão cultural como um todo. O ambiente que elas vivem também proporcionam isso. Então, por exemplo, você está numa região periférica, nós estamos numa região periférica. Nós temos uma certa dificuldade de conseguir ensinar ali, que nem você falou a questão, você precisa também de ajuda financeira. Se tivesse um investimento maior, e não é algo que é pontual ou começando agora, já dá resultado ano que vem. É algo que teria que ser todos os anos, décadas, né? Desde o princípio aqui do Brasil, por exemplo. Mas é isso que você fala, né? Se a gente, como Brasil, tivesse investido tanto em nós, em questão cultural positiva, né? Questão cultural boa, desde ali, sei lá, do começo do século XX, onde já começamos a ter uma estrutura melhor, o Brasil seria diferente. Mas você é uma ponta, vamos dizer assim, positiva nisso tudo. O seu trabalho ali de 27 anos de projeto e mais, quantos anos mesmo de carreira? Eu comecei com 7. Com 7. Então, assim, 52 anos. Né? Então, ali uma vida inteira ali dedicando. Imagina se nós tivéssemos mais pessoas como você. Então, assim, resumindo aqui a minha fala sobre isso, nós não temos uma ajuda tão grande a nível público. E nem tanto privado, assim, nesse aspecto. Mas se mais pessoas veem o seu trabalho e quiserem ajudar, ou até replicar isso de uma forma que ajude a sociedade, eu vejo que daqui 10, 15 anos, ou na próxima geração, se Jesus não voltar até lá, né, nós vamos ter uma geração melhor nesse aspecto. Eu só espero que isso aconteça, né? Isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, é uma necessidade de trabalhar a sensibilidade do ser. Nós estamos falando aqui, nesse momento desse plano. Isso quer dizer o quê? Há uma necessidade lá do começo do nosso podcast, quando eu falei das crianças, quando surgiu a pergunta: o que nós podemos fazer com as crianças? Envolvê-las na arte. Perfeito. E posso fazer mais uma pergunta? Estamos caminhando para o final, aí, pastor. Vai lá, pode ir. Nós vemos aí outras áreas que trazem qualidade de vida, transformações, né? Por exemplo, os esportes. Mas hoje aqui conversando com você, assim, me despertou ainda mais o interesse pelas artes, né? As artes também transformam vidas, trazem qualidade de vida para as pessoas. E você usou um termo aí, Edson, muito importante, né? Há um conflito. Nós acreditamos nisso também, que existe um grande conflito. E eu não tinha essa percepção que agora você fez eu enxergar. De que quando nós estamos levando as artes para as crianças, para as pessoas, especificamente a música, pode transformar a vida de uma pessoa, né? Pode transformar a vida daquele ser para melhor. Então existe esse grande conflito mesmo. Então, Edson, seguindo nessa linha, para você, o que é qualidade de vida, né? E especificamente em relação às artes e à música, o que é qualidade de vida para você? Bom, imagine você, vou dar um exemplo aqui. A gente sempre fala que, eu uso esse termo, o artista alimenta o ócio, da ociosidade, mas a boa ociosidade. Sim, sim. Então, vocês vão trabalhar o dia todo, hoje é sexta-feira, né? E pode convidar a esposa para comer uma pizza ou ir ao teatro e depois comer a pizza. Certo. Lá tem um artista que passou dias, horas, anos batendo texto, trabalhando presença de palco, trabalhando interpretação, trabalhando expressão, desenvolvendo técnica vocal para se trabalhar projeção de palco. Então, quando você pega essa pessoa da outra ponta, que não tem nada a ver com a arte, e vai ao teatro ver esse espetáculo, ela sai leve, fala, nossa, sim, gostei demais, dei muita risada com essa peça. E já tive essa experiência. E quando vai comer a pizza com a família, ele está leve, porque ele teve qualidade de vida naquele momento. Legal. Então, a qualidade de vida é esse tempo que você tem para aquilo que você gosta. Até mesmo para quem joga bolinha no final de semana, é a qualidade de vida dele. Mas eu quero que vocês entendam, e pelo amor de Deus, quem está nos ouvindo e assistindo... Não interprete mal. Não interprete nada errado. Não interprete nada errado. O futebol é interessante.
o esporte é interessante. Mas nós precisamos pegar esse menino que joga futebol e trabalhar a maneira dele pensar. Porque senão o pensar dele está nas pernas. É trabalhar o corpo como um todo, né? Começando da mente. Quantos meninos que você vê quando vai dar entrevista, eles não sabem falar. Porque todo momento eles trabalharam apenas as pernas. E quando ganham dinheiro, que ganham milhões, não sabem o que fazer, até mesmo compartilhar aquela quantidade de fortunas que eles têm, olhando para trás e ver como meio de gratidão. Porque se a gratidão não for ensinada, eles vão cair no plano da injustiça. Perfeito, faz total sentido isso. Né? Agora, claro que tem jogadores que têm obras sociais e tudo. Só estou dando uma geral. Inclusive tem, né? Mas aqui próximo tem a Fundação Cafu, né? Que ajuda milhares de crianças também. Isso é fantástico. Então, eu acho que hoje nós precisamos da sociedade ser trabalhado mesmo. Uhum. Porque a gente sempre fala que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E a nossa alma é cheia de desejos, né? E frustrações, porque ela fica inquieta. Uhum. E o espírito é a nossa evolução como ser, né? Então nós precisamos trabalhar essa evolução para que a nossa cabeça seja uma cabeça pensante, como a escola do pensar, que vai fazer essas crianças pensarem, para que tenha um espírito leve, que possa evoluir até os últimos dias, né? Perfeito. Agora, Edson, já praticamente para a gente encerrar esse bate-papo muito bom sobre música e sobre a sua carreira, olha ali para a câmera. Eu quero que você converse com quem está em casa, quem está ouvindo também. Fala assim, por exemplo, a pessoa está ouvindo aqui tem o desejo de aprender sobre música. A pessoa pode ter 5, 6, 7 anos, pode ter 95, 97 anos. O que ela tem que fazer neste momento? Ela tem o desejo de aprender música. Tem algum passo a passo? Ou ela tem que procurar, por exemplo, vocês, mas assim, ela precisa já comprar um instrumento, ela precisa já entender de música. O que ela tem que fazer? Ela tem o desejo de aprender música. O que ela tem que fazer? Bom, são realidades, né, de cada pessoa, né? Então, por exemplo, eu não tenho condições nenhuma. Eu preciso buscar um projeto social como Músicos do Futuro que atende as pessoas, né? Não sei nada. Tudo bem, vai começar do zero. Já sei alguma coisa. Passa por uma prova que chamamos prova de proficiência. Legal. Ele precisa mostrar o que ele sabe para a gente saber se ele vai para o primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre do conteúdo programado, né? Porque o Músicos do Futuro, por ser educador, por ter tido uma experiência por muitos anos em faculdade, né? Na direção, então a gente entende que precisa de um plano de ensino. E nesse plano de ensino, ele está dentro de uma matriz curricular. Então, nós temos o Músicos do Futuro. O Músicos do Futuro, a estrutura, por incrível que pareça, é de uma faculdade. Do jeito que você está falando, realmente. Eu pensei que era um curso técnico. Você falando, nossa, é muito maior do que eu imaginava. Cara, se eu tive a experiência de viver um plano universitário por tantos anos, por que eu ia fazer do Músicos do Futuro? Inclusive... Apenas uma escola de música. Não. Ali, se eu tivesse estrutura financeira, se tornaria uma faculdade de música, porque ela já é uma faculdade. Legal. Né? E aí, respondendo, o Músico do Futuro nós temos instrumentos. Então, os alunos que vão evoluindo e a gente percebe que vale a pena emprestar o instrumento, ele assina ali uma carta, né, de responsabilidade, um termo de responsabilidade, e ele começa a usar o instrumento do Músicos do Futuro. Nós temos muitos instrumentos. Quando não tem mais, infelizmente, aí não tem como emprestar, né? Porque nós temos uma quantidade. Por exemplo, violões. Você tem os alunos que estudam violão, precisa ter o violão para o aluno chegar lá e estudar, né? Claro. Mas a gente sempre dispõe dentro da associação e, dependendo do nível do aluno, a gente faz todo o sacrifício para que ele tenha um instrumento em casa para as práticas. Porque não adianta ele ficar sem praticar, ele volta a fazer aula, por exemplo, de instrumento é uma vez só por semana. Mas ele tem teoria, canto coral, tem apreciação, introdução à música, que são disciplinas dentro da matriz aí. Então, ele tem a aula e tem a semana inteira para desenvolver o que foi passado naquela aula. Perfeito. E quando ele volta, a gente vai tomar aquilo e para ver se foi desenvolvido, né? Então, conservatórios, pode buscar. A pessoa que tem condição de pagar um conservatório, procure um conservatório que tenha nome, que tenha essa responsabilidade, de fato, com a questão pedagógica, que tenha a responsabilidade de formar ele como músico, independente se ele vai seguir carreira ou não. Porque muitos conservatórios dão aula, não, é só para aprender. Então aí fica até um termo até meio desagradável que fica conversatório. Conversa mais do que aprende. Conversa mais do que aprende. Aí o cara fica 10 anos, toca o violão, uma coisinha básica, eu falo, não é possível. Tá? Então,
Educação não faz curva. A palavra de Deus faz curva? Não. Educação jamais vai fazer curva. Educação reta. E não é como eu quero, mas como tem que ser. Perfeito. Você aí de casa entendeu essa questão? Se você quer conhecer mais sobre esse projeto, sobre os músicos do futuro, nós estamos deixando na descrição ali o contato, né? Se quiser falar também com o Edson, nós vamos também deixando nos comentários o que você achou sobre tudo isso. A gente passa para o Edson responde também, entre em contato com você. Pastor Kenny, suas considerações finais. Quero agradecer ao Cleiton, ao Thiago, ao Jason, você também que está nos acompanhando aí de casa. E também ao maestro Edson por ter aceitado esse convite. Eu estou muito feliz, aprendi muito e você tem assim umas ideias muito boas, né? Ele solta assim umas pérolas, viu, Edson? Tem tanta coisa que a gente não falou, podemos até marcar uma próxima oportunidade. Inclusive, sua esposa é musicista, seus filhos estão aprendendo, então vamos ver uma outra pauta aqui também para trazê-los aqui. E a partir de hoje, eu valorizarei ainda mais as artes, viu? Muito obrigado por você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência que você tem. Mais uma vez, parabéns e que o que foi conversado aqui hoje chegue assim a lugares, né, longínquos para que esse projeto continue. E nós temos aqui um presente para você. É bem simples, mas é de coração, tá bom, Edson? Vai lá, vai pegar aqui para ele enquanto o Cleiton fala aí. Nós falamos tanto sobre questão de música, sobre questão de religiosa também. Então nós queremos deixar um presente com você. O pastor vai explicar o que é. Isso aqui, ó, eu vou mostrar aqui na minha câmera aqui. Pastor, explica um pouquinho. A literatura também é arte, né, Edson? Faz parte da arte, certeza, né? E aí nós pensamos, conversamos. Eu quero até agradecer ao professor Gui, o mantenedor, o organizador dessa nossa escola, a esposa dele, a professora Aline, que teve essa ideia de presentear o maestro Edson com esta literatura. E aí são livros que irão ajudar, né, as pessoas a entenderem mais também a parte da educação. Esse grande conflito que você citou, Edson, que agora há pouco ela fala sobre isso também, né? E como Legal. A gente se preparar para esse grande conflito. Sim. Bom, eu agradeço pelo convite, agradeço os meninos da equipe técnica, Cleiton, Pastor Kenny, e me coloco sempre à disposição, tá? Tudo que eu falei aqui não vem apenas do meu desejo, né, mas eu sempre peço a Deus que coloque palavras em minha boca para que chegue no coração das pessoas e que entendam que há uma necessidade de mudanças de comportamento, há uma necessidade de entender melhor de tudo que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando. Como o exemplo que eu dei de Sócrates, quando eu questionava, né, os alunos, o que você está tomando? Pensar. Do pensar. Sim. Não é à toa que nós estamos na escola do pensar. Né? E a gente tem essa responsabilidade para mudar. E só para fazer uma observação, eu sempre ouvi desde criança que uma andorinha não faz verão. Ela faz. Porque eu me considero uma andorinha, que na verdade consegui semear aí quase 9 mil alunos. E fez a diferença. Faz. Uma andorinha não faz verão, mas muitas vezes você pergunta, quem plantou esse pé de laranja aqui? Eu não fui, ninguém foi. Um pássaro semeou. Lindo. E agora está dando os frutos. Edson, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Obrigado pelo presente, viu? Aproveite. Obrigado pelo presente. Para quem está em casa, né, o pastor falou um pouquinho, mas aqui é um box com alguns livros de Ellen G. White. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais. Mas deixa eu até dar uma olhada aqui nos livros aqui. Orientação da Criança, História da Redenção, Fundamentos do Lar Cristão, só para jovens, eventos finais, vidas e ensinos. Ou seja, algo que vai pegar desde as histórias bíblicas, orientações para criança, para jovem, para adultos, para ser aplicado na vida inteira, assim como você falou sobre a música também, que é para ser aplicado para a vida toda. Ok. Edson, muito obrigado por tudo. Obrigado. Pastor, muito obrigado também. Eu que agradeço. Prazer ter você aqui. Podemos trazê-los mais vezes para a gente conversar sobre N assuntos diferentes, inclusive assuntos religiosos, Sim. que são fundamentais para a estrutura aqui das pessoas e que também são falados aqui na nossa escola. E você aí de casa, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe esse material. Se tiver qualquer dúvida, mais uma vez, deixa aqui nos comentários. Nos vemos num próximo podcast. Se você também tiver ideia de temas, pode passar para a gente também que a gente traz. Se quiser ver outros alunos aqui, também nós vamos trazê-los nos próximos podcasts. Um grande abraço e até mais.